Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Boa noite, amigos, internautas, irmãos em Cristo, a todos, que a graça e a paz do Senhor seja derramada em nossos corações. Muito obrigado por permitir chegar até o seu lar, onde você estiver, através dessa mídia social. Nós vamos abordar uma rápida palavra. Certamente que não vai ser uma exegese aprofundada do tema, até porque é de cunho doutrinário e demoraríamos tempos para expressar o significado dessa palavra. Mas é só um lembrete. Em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho. Em seguida ele vai dizer: eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabemos que Jesus dizendo eu sou o caminho, ele está dizendo eu sou o único meio, eu sou o único acesso que o homem tem a Deus, é através de Jesus. Como diz a Escritura, que importa que através dele todos sejam salvos. Mas a palavra caminho no hebraico tem um sentido diferente, vamos abordar agora, que é derek. O que é derek? É jeito, maneira, também fala de padrão. Então, falando de padrão, Jesus é o padrão
para vivermos aqui na terra o reino de Deus, e o padrão para agradarmos a Deus, mas também o padrão para encontrarmos com o Pai e vivermos para sempre com Ele na eternidade. Jesus, Ele é o padrão, é diferente do mundo ou da sociedade que atuava na sua época e para o povo odiernos, ou seja, nos tempos em que vivemos atuais. A igreja primitiva levou isso muito a sério. Atos 11, 26, e sucedeu que todos se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11 e 26. O relato de Lucas, grego, o médico amado, que escreve a um homem de grande importância, também grego, chamado Teófilo. Ele está dizendo os acontecimentos, ele narra tanto o Evangelho, que leva o seu nome de Lucas, também ele narra o Atos dos Apóstolos, que é acontecimento desenrolar da história, um documentário. Tanto Lucas é um documentário para Teófilo, como porque ele fez tratado de documentário. E Atos também é um documentário. Nesse documentário, Atos dos Apóstolos. Mas é Atos também da igreja. Se fosse um cristão escrevendo, ele ia escrever Atos do Espírito Santo, se fosse um cristão do dia moderno hoje. Porque é a ação do Espírito Santo. Ou Atos de Deus, Atos da igreja. Mas, pois bem, ele escreve um relato dos apóstolos. E veja bem, a igreja foi denominada pela primeira vez cristã. O que é cristãos? Que era pequenos cristos, ou seja, parecidos com Jesus. A maneira que eles andavam parecia muito com Jesus. Por isso levaram sobre eles esses nomes, pequenos cristos. Paulo também vai enfatizar na sua carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, 1 Coríntios 11, 1, sede imitadores, como eu também sou de Cristo. Eu, analisando o contexto histórico, por que Paulo diz, sede meus imitadores? Porque naquela época, naqueles dias, era raro a escritura, só tínhamos o que chamamos da primeira aliança. A nova aliança, os evangelhos ainda não tinham no todo sido compilado, poucos tinham acesso os acontecimentos por escritos, narrados pelos apóstolos, não tinha sido ainda compilado em um só livro, como conhecemos hoje, o Novo Testamento. Então ele dizia mais ou menos, vamos dizer assim, vocês querem conhecer Jesus? Vamos trazer para a linguagem de hoje. Olhe para mim, que vocês vão conhecer Jesus. Olha que responsabilidade, já que em Corinto não tinha tanto conhecimento de Jesus e nem do Evangelho, porque o Evangelho não tinha sido ainda compilado, não tinha sido ainda não tinha sido entregue ainda aos povos, às nações. Ele diz, vocês querem conhecer Jesus? Sedes meus imitadores. Imite a mim, Paulo. Vocês imitando a mim, imitarão a Cristo, porque eu imito a Cristo. Então Jesus, definitivamente, para Paulo, para a igreja, ele é o padrão. E Jesus mesmo enfatizou isso em Mateus 5,40, ele diz, se alguém processar você e tomar a sua túnica, deixe. Se um soldado estrangeiro forçar você a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue 2 quilômetros. Se forçar você a dar a túnica, deixe, dá a capa para ele também. E se você constranger você a caminhar 1 quilômetro, caminhe 2 quilômetros. Nessas palavras, Jesus está dizendo que o padrão de Jesus é diferente do padrão do mundo. E que o padrão do mundo é diferente de Cristo, que de Jesus é vencer o mal com o bem, resistir ao mal com o bem, abrir mão para ganhar, é renunciar a si mesmo. Jesus disse, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O padrão do mundo é
bateu, levou. É do enfrentamento, é do ódio, é da mentira, é da manipulação, é da corrupção, é da vingança. Não é isso? É da morte, é da exploração. E assim por diante, ela não tomar vantagem em tudo. É humilhar, é desprezar. Enquanto o caminho de Jesus, ele é amor. Mateus 5,44, ele diz assim, eu porém vos digo, ele está dizendo, amai vossos inimigos, bendizei, ou falai bem daqueles que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelas pessoas que estão maltratando vocês e vos perseguem, para que seja filho do vosso Pai que estás no céu. Porque o Pai abençoa tanto os bons como os ruins. Jesus, ele nos ensina que ele faz cair a chuva sobre o bom, mas sobre o ruim. Certamente tudo que o homem fizer, nós estamos apoiando o pecado. Vai um dia prestar conta diante de Deus. Romanos 14:12. Mas nós não somos do enfrentamento, de ir para a rede social, de ir para o tete-a-tete, de ir para a briga. Não, nós somos de Deus. Nós somos de Cristo. Então, nesta noite, o padrão de Jesus é o que Paulo nos aconselha mais uma vez, Romanos 12:2. Não viva como as pessoas vivem neste mundo. Não imite a procedência deles. Mas deixe que Deus transforme vocês pelo meio de uma mudança de mente completa. Assim vocês conhecerão quais são a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é perfeito e agradável a Deus. Qual é o seu padrão? O seu padrão, Derek, o jeito é jeito brasileiro? É jeito do mundo? É jeito inconsequente? É de qualquer jeito? Ou você tem um padrão e o padrão vem de Jesus? Eu sei que, resumidamente, falei aqui rápidas palavras, muitas delas foram palavras de memória, né? Mas o importante não é só falar, mas importante também se fazer entender. Mais importante do que falar é se fazer entendido. Espero que nesta noite eu não fui exaustivo contigo e também não tenha sido também complicado por demais, mas uma palavra simples. Eu sei que para você que é teológico, para você que é entendedor, talvez eu fui muito raso, mas para você que é uma pessoa admiradora da palavra, porém não é teólogo, então você vai dizer, essa palavra é simples, mas aconselhou, abrandou, acalmou, me orientou, pois esse é o objetivo. As palavras que eu trago de Deus ao seu coração, meu amigo, não são palavras grandes como minhas lives de 1h30 só de mensagem, 1h, 1h30 de profundas meditação, mas são rápidas palavras para se pensar. Pense e coloque em prática, porque mais importante do que saber é compreender e colocar em prática, senão não adianta. Jesus mesmo disse que quem ouve as palavras e não pratica é semelhante a casa construída na areia, porque ela está em cima da areia e quando vem um vento ela cai. Sabe que os judeus nas suas construções era assim, eles primeiro naquele deserto construíam, Jesus ele via as construções, observava, era construída em cima de rocha. Primeiro cavava-se muito para chegar até uma rocha, até uma petra, uma rocha, aliás. Petra, no grego, uma rocha. E é naquela rocha chamada também pedra de esquina, então ele lançava alicerce de uma casa. Mas tinha aquelas pessoas que faziam a casa simplesmente superficialidade, na areia. Quando fala casa na areia, é pessoas que conhecem e gostam da palavra só do superficial, mas não aprofundam no conhecimento da palavra. Pois nessa noite, que Deus te abençoe,